Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um a mais um programa interpretando, dessa vez de um jeito diferente, num cenário novo. Não é mesmo? É isso, meu amigo. Hoje um pouquinho diferente, né? Hoje, depois desse ato grande que a gente ficou, né, Augusto? E primeiro me apresentando, eu sou Murilo Pastorelli, né? Junto com meu amigo Augusto Bernardes e Costa. Augusto Chama do jeito que você Costa. quiser. É isso aí. E muito feliz hoje, Augustão, da gente poder estar retornando ao nosso programa, retornando. Tô muito grato de verdade, cara, da gente estar podendo ter essa oportunidade novamente, né? Desenvolver esse novo projeto que é o Pode Interpretar. Exato. Né? E eu tenho certeza que a gente vai ter grandes programas aqui, a gente vai ter muito sucesso. Lógico, hoje estão eu e você, mas teremos também convidados muito especiais. Já vamos com as novidades aí pra vocês, né? Já vamos lá. Ter muitos convidados, vamos ter pessoas aqui falando sobre a doutrina espírita, falando sobre a sua religiosidade, falando sobre vida, falando sobre sua vida pessoal também, né? Por que não? E esse é o principal intuito do nosso Pode Interpretar. O programa Interpretando, ele, como eu disse, né? Esse é mais um programa do programa Interpretando, desse canal, que foi o primeiro canal espírita no YouTube a divulgar conteúdo para o YouTube, né? Já existia canais de palestras e tudo mais, mas o Interpretando surgiu lá em 2010, quando a internet ainda era mato, né? Então hoje a gente tá debutando. É verdade. Pô, estamos falando, são 15 anos de programa, né? Eu acho que não tinha jeito melhor da gente, né, fazer de debutar, né, do que com esse novo formato, e tenho certeza que vai ser top. Já está sendo. E Murilo, eu acho que o Pode Interpretar, ser no formato podcast, faz muito sentido com o que a gente vê na internet hoje, no mundo de hoje. Quero que você fale um pouco, porque esse foi sempre um grande sonho nosso, recente, e a gente conseguiu concretizar hoje, não é? Sim. A gente vem estruturando o programa, vem estruturando essa ideia já tem um bom tempo, né, Augusto? Na verdade, é um sonho nosso de muito tempo, desenvolver o Pode Interpretar, e agora a gente está concretizando esse sonho. Então, como a gente disse no começo, né, a gente vai ter convidados e tudo mais, mas hoje vamos bater um papo, eu e você aqui, vamos explorar um pouquinho os quadros que a gente vai ter no nosso programa, e eu acho que seria muito bacana se a gente pudesse também, já adentrando na doutrina espírita, né, falar um pouquinho sobre o contexto do nosso mundo hoje, falar um pouquinho sobre qual que é o papel do espírita no contexto do nosso mundo, né? E como o espiritismo pode ajudar na transformação, né? Afinal, a gente está falando, a gente sempre nas palestras, na casa espírita, a gente escuta, né? De falar que a gente está a caminho do mundo de regeneração, né? Então, se a gente está nesse caminho de mundo de regeneração, sempre vem aquele sentimento, puxa, a gente só vê sobre guerra, a gente vê problema, né, disputas no mundo, polarizações, né? Então, às vezes, para as pessoas fica um pouquinho esse sentimento, será mesmo que a gente está progredindo? Será que a gente está indo nesse caminho do mundo de regeneração, né? Então, seria legal se a gente hoje adentrasse um pouquinho nesse tema. Tenho certeza que o nosso ouvinte também vai compartilhar. Vamos nessa. Bom, a primeira coisa que eu acho que eu comento sobre isso é exatamente o que você estava trazendo. Um dos grandes paradoxos aparentes do espiritismo é que nós defendemos a lei da evolução, o espiritismo fala que a gente está sempre indo para frente e nunca para trás, de que os mundos evoluem à medida que as pessoas também evoluem, e essa é uma escada que só sobe, né? Que não desce. Às vezes pode ficar parada, mas não desce. Sim. Mas se a gente olha para o mundo, olha aí para fora, a gente não tem tanta certeza assim de que o mundo está melhorando, né? Se a gente olha um olhar superficial das notícias, de tudo que a gente vê, a gente se preocupa com, será que vai ter terceira guerra mundial? Será que vai ter guerra nuclear? Será que vai ter mais conflitos políticos? Ainda existe tanta corrupção, tanta dor, tanto sofrimento? Como que o mundo está indo para frente, né? Mas quando nós vamos estudar um pouco mais, vamos ler um pouco mais, vamos nos inteirar um pouco mais, acho que a gente pode ver duas coisas surgindo aí. Primeira delas acho que superficialmente falando, a gente vê sim notícias preocupantes, mas a gente tem que refletir que hoje a gente pode falar sobre essas coisas,
né? É verdade. Sobre as violências contra a mulher, as violências contra a xenofobia que acontece por aí. Antes, tudo isso acontecia e não podia ser dito. É o poder da internet, o poder das mídias, na verdade. Ou até mesmo, Augusto, antes isso era natural. Sim. Né? Não era visto até mesmo como um problema, né? Então a gente fala aí você disse, né, da violência contra a mulher. Então, eu sei que hoje aqui não é exatamente nosso local de fala sobre isso, mas só um exemplo, né? Então, talvez nem uma centena de anos atrás, a gente tinha ali a objetificação total da mulher, né? E falar sobre violência da mulher nem existia, nem era uma pauta, não era nenhuma pauta sequer possível, porque era tão natural, tão normal que não se falava sobre isso, né? Já era parte do contexto da sociedade. E se a gente olha um pouquinho mais para trás, esses dias eu estava lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, ou era o Livro dos Espíritos, não me lembro agora, né? E tem lá uma passagem que eu acho muito, muito curiosa para os tempos atuais, que fala sobre os duelos, né? Então Kardec está ali fazendo perguntas sobre os duelos. E naquele contexto, ali de 1800 e pouquinho, os duelos ainda eram uma coisa normal daquela sociedade, né? Tive um problema com você, meu amigão, vamos resolver isso aqui na espada. Na faca. Né? Na faca, vamos resolver isso... Então, que coisa mais absurda. Sim. Se a gente hoje olha para isso, uma coisa que acontecia, sei lá, um século atrás, o que é um século, né? Não é nada, né? Fala, meu Deus, que coisa absurda. Então a gente já vê, é possível notar que existe um progresso moral que aconteceu, não é? Então, e como isso, tem dezenas de outros exemplos, né? Com certeza, com certeza. E eu acho que vem até um ponto interessante, né? Que eu acho que é uma resposta dentro da pergunta. O próprio fato de nós refletirmos e perguntarmos se o mundo está evoluindo, se nós estamos caminhando para a regeneração, se as coisas estão acontecendo no mundo, já demonstra um pouco mais sofisticação do pensamento do mundo, que busca uma melhora, que busca uma transformação. Boa. E não busca apenas uma reprodução dos fatos, dos acontecimentos, das dominações, né? Gente, a gente tem que lembrar que há menos de 140 anos o Brasil ainda tinha escravidão. Assim, é uma coisa meio bizarra, assim, né? É muito recente, né? Eu nem sei se eu tô falando o número certo, mas, gente, é muito recente que a gente tinha escravos, né? Então, se a gente pensar, são 3 gerações para trás, praticamente. São 3 gerações, né? 3 gerações é muito pouco. E, por outro lado, quando a gente vê, que é o segundo ponto, né? Quando nós observamos as evoluções de um modo geral, gente... há pouco tempo atrás, pessoas morriam de infecções que hoje a gente dá vacina, trata de uma forma mais tranquila possível, né? Aí o progresso intelectual, né? Se a gente pega, por exemplo, o nosso Dr. Bezerra de Menezes, que é uma figura tão importante para o cenário espírita do mundo, ele faleceu em 1900, ele viveu entre 1831 e 1900. Dr. Bezerra, depende da fonte ali, mas... uma fonte do Luciano Klein, que foi o biógrafo dele e tudo mais, ele teve 16 filhos. Desses 16 filhos, mais de 7 ou 9 filhos morreram. Tem até umas fontes que divergem. Mas assim, isso aconteceu há 100 e poucos anos atrás, e há 100 e poucos anos atrás as pessoas perdiam metade dos filhos que tinham. Acho que se hoje a gente pensar numa coisa dessa, é bizarro, assim, né? Não, já é absurdo pensar nisso, né? Pensar na história de Dr. Bezerra, né? Sim. Ele tendo que passar por isso, né? Aprovação gigantesca, né? Mas, meu Deus, perder 9 filhos, né? É uma coisa... Que isso, né? Não cabe na nossa mente pensar uma coisa dessa, né? Não, acho que é absolutamente impensável e demonstra muito o caráter dele e tudo mais. Mas, enfim, como você até sintetizou, Murilo, a gente falou, ponto 1, a evolução moral, que apesar das contradições e dos problemas que acontecem no mundo, revelam um pensamento mais maduro, pessoas que estão se comunicando e querendo o bem. Sim. E a evolução tecnológica, a evolução intelectual, que faz com que a gente, tenha tantas e tantas evoluções na medicina, na tecnologia e tudo mais, e que se a gente pega o Livro dos Espíritos lá de 1857, a gente vê que Kardec conceitou exatamente assim. A evolução acontece com 2 asas, né?
a moral intelectual. Você falou que o meu resumo, mas não é, né? Esse resumo foi Kardec já que fez e o próprio Espírito de Verdade que já trouxe ali, né? Então, legal, já que você falou Livro dos Espíritos, vamos trazer então em que momento Kardec fala sobre isso, né? Fala sobre a lei do progresso. Então, a gente já pode começar por aí, né? Então, que o progresso é uma lei, certo? Então, sendo uma lei de Deus, não existe ir contra ela. Então, sempre estamos em progresso. E tá lá no Livro dos Espíritos, a gente tem na pergunta 783, né? Kardec pergunta: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? E a resposta dos Espíritos é muito legal. Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Né? Então, primeiro, antes da gente continuar, já está claro aqui, né? O progresso existe e ele é sempre regular e lento, né? Então, tudo bem, a gente está falando aí de 140 anos atrás da escravidão, né, Augusto? Mas tivemos um progresso, né? Um progresso moral aconteceu, né? Hoje a gente já vê isso e fala que absurdo que a humanidade foi capaz de fazer. Sim. Né? Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Então vamos lá, né? Tem uma profundidade que a gente precisa avaliar aqui nessa frase. É fato que o progresso acontece, certo? Sim. O progresso ele vai acontecer a gente querendo ou não. Mas talvez Deus gostaria que a gente fosse um pouquinho mais rapidinho, né? Que esse progresso moral ele fosse um pouquinho mais veloz. E se a gente não vai nessa velocidade que é esperada por Deus, Deus traz algumas consequências para a nossa humanidade de forma que a gente possa lidar com essas questões, né? E fazer com que a gente avance moralmente com elas. Isso pode ser fisicamente, então individualmente para cada um isso pode acontecer, às vezes numa doença, numa questão da tua família, do teu corpo, pode ser coletivamente, né? Então, uma sociedade, um grupo, uma família pode sofrer essas consequências sempre com a finalidade do crescimento e da evolução. Ou Deus pode trazer um abalo moral, né? Um abalo moral que vai de encontro, talvez, Augusto, com essa sensação que a gente está tendo de regresso no mundo. Sim. Né? Às vezes a gente tem essa sensação de que os extremismos estão cada vez mais fortes, né? E parece, a gente tá voltando, né? Cadê o progresso acontecendo? Então talvez isso possa ser um abalo moral que esteja acontecendo. É uma visão que eu tenho, tá? Não sei se você concorda com isso também. Não, faz todo sentido e até uma coisa conecta com a outra. Eu nem tinha preparado isso, mas quando você falou eu lembrei. Até essa semana mesmo eu tive uma aula no centro e o professor trouxe um trecho ali do livro Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, o capítulo 6, onde basicamente, assim, um resumo do contexto, André Luiz, junto ali dos cooperadores ali da Casa Transitória Fabiano de Cristo, estão tentando fazer um trabalho ali numa zona umbralina para recuperar, né, para trazer espíritos para serem tratados. E aí o André Luiz ele pergunta assim, mas por que a gente não traz todo mundo? Porque recurso tem, né? Recurso espiritual Deus tem. Sim. Por quê? E aí a mentora, eu fugi o nome aqui, mas ela diz que eles tentam todos os dias trazer os espíritos para serem tratados, mas eles mesmos fogem. E aí ela usa uma frase aqui que eu até puxei aqui para pegar, que é assim, ó: é necessário que o sofrimento consolide a vontade para então dar o primeiro passo em direção ao progresso. Então, o sofrimento, ele acontece em nossas vidas, né? Esse abalo moral que afeta de diversas formas, como, de fato, algo que faz com que a nossa vontade de transformar, de mudar, de ir para frente aconteça.
Porque nós estamos sempre enfrentando essa nossa tendência, talvez ainda tão humana, talvez ainda tão diminuta, né? De seguirmos os nossos desejos, as nossas vontades, e aí a gente não tem, de fato, a vontade do progresso. Então o sofrimento vem para fazer com que a gente consolide, para que ela seja forte, essa vontade. E aí tem até uma pergunta do Livro dos Espíritos também, que é a 909, se eu não me engano, é isso aí, a 909, que seria assim, ó: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta é sim. Sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Cara, isso aqui, se não é um tapa na nossa cara... Não, é um tapa muito forte, eu não sei né? o que é. É um tapa muito forte, né? Porque cara? fala aqui pra gente que assim, cara, vocês poderiam viver uma vida muito melhor. Sim. O que falta pra vocês é vontade. O esforço é insignificante. O esforço é pouca coisa, mas vocês não têm vontade de fazer. Isso daqui... Uau. E a doutrina dos espíritos, ela vem para justamente tirar o véu, né? Compreender o sofrimento, compreender por que a gente passa pelas provações, né? E dando sequência àquela pergunta 783 do Livro dos Espíritos, a gente tem também a 784, né? Então Kardec, não satisfeito com a resposta de que o progresso ele é constante, né? Que é regular, ainda que lento, né? E Kardec questiona. Bom, tudo bem. É assim, pergunta 784. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Então, é o que a gente trouxe aqui agora, né? Essa sensação de que a gente não está progredindo. Murilo, só te interrompendo um pouco aqui. Claro. Cara, como é impressionante o fato de que hoje, as perguntas que nós introduzimos no nosso programa hoje são perguntas que o Kardec está fazendo aqui. Sim. Lá no século XIX. Então, se a gente ler o Livro dos Espíritos, começar a ver as perguntas, muitas das perguntas que nós nos fazemos hoje, de aparente incompreensão do mundo, o nosso incrível pedagogo Leon Denizar Rivail, Hipólito Leon Denizar Rivail, conhecido como Allan Kardec, fez lá, e a gente tem respostas maravilhosas. Traz a resposta aí pra Quer gente. dizer, ele já tinha essa sensação naquela época, pra ele achar tão importante essa pergunta, de colocar, né, pros espíritos, ele já tinha essa sensação de que não estava vendo progresso, né? Então, não sei se nós sempre vamos ter essa sensação, né? É uma coisa inerente do nosso estágio evolutivo, né? Acredito que sim, né? Enfim, vamos lá ver qual que é a resposta dos espíritos. Então ele perguntou, né, se não parece que a gente está caminhando aos recuos, que a gente está voltando ao invés de progredir. E aí os espíritos respondem: enganas-te, observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é o mal. Olha lá, Augusto, que você trouxe, né? No começo do nosso programa. Hoje a gente compreende já que aquela coisa que está sendo feita é ruim, né? É mal. E vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso, para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Que pena isso, né? Pena. Que pena que é necessário que a gente chegue no fundo do poço para a gente compreender que lá em cima tinha luz. É né? verdade. É um desafio muito grande que a gente vive. E pensando, quando a gente começou a discutir esse tema, né? Me veio primeiro o sentimento seguinte: puxa vida, a gente tem esse sentimento de que a gente está regredindo, mesmo que o Livro dos Espíritos diga, e que a gente veja, se a gente parar e ser racional da forma que o Espiritismo nos propõe, né, a gente vê que existe um progresso, a gente vê que a gente está indo em direção ao bem, mas o sentimento que fica no nosso dia a dia é o sentimento de que as coisas estão muito difíceis, né, cara, de radicalismo e tudo mais. E aí, quem poderá nos ajudar? Né? Não é o Chapolin Colorado. Não, Não é o Chapolin Colorado. E quando a gente discutia esse tema, me veio imediatamente à mente a promessa de Jesus, né? Que está lá em Mateus. Né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo,
e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo, né? Então, ainda que a gente esteja com este sentimento de que o mundo é difícil, de que as coisas estão difíceis, a gente tem que lembrar que Jesus nos prometeu Sim. que indo até ele, né, o jugo é leve, suave é o jugo, né, e leve é o fardo. E sabe o que eu acho muito interessante dessa passagem de Jesus? Ele não nos promete as facilidades. E ele também não fala que com ele não vai ter jugo e não vai ter fardo. Sim. Ele só diz que com ele o jugo é mais suave e o fardo é mais leve. Exato. E quando a gente também, se a gente for usar essa forma de nós olharmos para a vida, a gente também vai perceber que, às vezes, a pessoa que tem uma fé sólida, uma fé praticante, tem práticas no bem, carrega Jesus, segue os seus ensinamentos, não é uma pessoa que está isenta das dificuldades. Muitas vezes as pessoas que têm mais dificuldades. Mas se você perguntar para essa pessoa, ela vai falar que ela é mais feliz. Sim. Né? Ela vai trazer essa... Então, um exemplo assim, muito simples os locais onde há mais suicídio e depressão no mundo não são os locais onde há mais dificuldades materiais. Sim. Eu não sei os dados atuais, mas é um estudo que eu vi há muito tempo. No Haiti, por exemplo, que é um dos países mais pobres do mundo, a taxa de suicídio é praticamente zero. Enquanto países como Japão, Dinamarca, Suécia, França, esses países de alto IDH são os países onde tem mais taxas dessa forma. Então, gente, o sofrimento interno não caminha com o progresso da matéria. Na verdade, o progresso moral, ele acontece, às vezes, nos maiores pântanos, né? Se a gente olhar, é onde nascem as melhores flores e é onde a gente vê as fés mais bonitas, onde nós observamos as pessoas com atitudes transformadoras. Então, vamos olhar aí as flores que nasceram nesse mundo, né? Madre Teresa, lá de Calcutá, na Índia, a gente pega um Gandhi, também daquela região, que também esteve ali na África do Sul, também o Gandhi estudando. A gente pega um Chico Xavier, no interior ali de Minas Gerais, com tantas dificuldades. A gente pega o próprio Dr. Bezerra, que saiu ali do sertão do Ceará e veio para cá. Enfim, inúmeros. Passou dificuldades materiais também, né? Casos a gente pode relatar, enfim. Dr. Bezerra. Então essas pessoas, com Jesus, mostraram que, de fato, existe jugo, existe fardo, mas eles são mais leves, são mais suaves. E o Interpretando existe, eu acho que esse programa existe, acho que primeiramente para nós, né, Murilo? Para que a gente possa estar mais perto de Jesus. Claro. Para que a gente possa entender e interpretar literalmente melhor o mundo, não é? Sim, sim. E quero te fazer uma pergunta, Augustão. Opa! Já que a gente está falando do progresso, né? Talvez para amarrar isso tudo, qual que seria, então, o maior obstáculo para que o progresso aconteça? É uma pergunta auspiciosa. O que você acha, meu amigo? Olha, se a gente observar, assim, o que mais nos impede, eu acho, de evoluir, de progredir, é o fato de que a gente ainda olha muito pro nosso umbigo, né? Exatamente. Eu acho que se a gente seguisse o que Jesus nos orientou, né, de dar a outra face, ou de amar ao próximo, primeiro como a nós mesmos, depois como ele nos amou, eu acho que a gente tomaria outros tipos de decisões na vida como um todo, né? Mas eu tô ainda tentando entender o porquê é tão difícil pra gente, às vezes, abandonar esse olhar para si, né? Sim, e quando a gente fala do espiritismo, né, a gente ainda tem uma nova faceta, né? A possibilidade de olhar no longo prazo. Sim. Né? Porque quando a gente está falando da nossa vida, apenas da vida atual, da encarnação atual, a gente está falando de um espacinho muito curto, Muito né? curto. 80 anos, 70 anos. Espero que né? seja mais. Espero que seja mais, com toda certeza. Mas é um espacinho muito curto. E o Espiritismo nos traz a perspectiva de um futuro mais longo, né? Então, o que eu estou fazendo aqui hoje, às vezes o sofrimento que eu estou tendo aqui hoje, tudo bem, mas é visando um futuro melhor, um futuro mais feliz, né? É visando um progresso, né, meu, da minha comunidade, da minha família, enfim. Mas isso que você trouxe de olhar pelo próprio umbigo
é a resposta do Livro dos Espíritos. Ah, essa né? pergunta também tá lá. Tá lá, claro que tá Gente, lá, né? Leiam o Livro dos Espíritos. Leiam o Livro dos Espíritos. Por favor, leiam o Livro dos Espíritos. Porque aí a gente vai conseguir atender várias e várias das perguntas tão importantes que a gente tem. Sim. O Livro dos Espíritos trouxe justamente essa pergunta, né? Kardec, sempre muito inteligente, trouxe essa pergunta, né? Então a pergunta 785, para finalizar esse ciclo, né? Que é: qual o maior obstáculo ao progresso? A mesma pergunta que eu fiz para Augusto aqui, né? E a resposta é o orgulho e o egoísmo. Olhar para o próprio umbigo, né, Augusto? Pois é. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Isso é uma coisa legal que a gente tem visto e a gente tem podido acompanhar, né? Esse progresso intelectual da humanidade, avanços em todas as áreas da ciência, né? Hoje a gente tem aí o ChatGPT, né? Incrível, né? Mas a inteligência artificial abrindo as portas da medicina, enfim, avanços. Poxa, a gente tá pensando em ir pra Marte, né, cara? Que coisa maluca, né, meu? Estamos pensando em botar um ser humano lá em Marte. Enfim, então o progresso intelectual acontecendo a passos largos. Sim. E o moral tá acontecendo também. Exatamente. Mas o orgulho e o egoísmo ainda são grandes entraves, são grandes obstáculos. Cara, eu queria te fazer algumas perguntinhas. Opa! Fazer um bate-bola com você sobre o que você gosta no espiritismo, né? O que te atrai no espiritismo, no geral. Então, eu vou te fazer algumas perguntas e quero que você responda aí do fundo do teu coração, sem pensar demais, ok? Eu respondo com uma condição. Tá. Se eu puder devolver as perguntas para você depois também. Tá bom, justo. Então, mas aí eu tenho mais tempo para pensar, né? Tá bom. Vamos lá. Então vamos lá, vou te fazer algumas perguntinhas, vou deixar focado em você aqui. Opa, eu foquei em mim? Focado em você aqui, para que você responda. Vamos lá, Augustão. Primeira pergunta, apenas, não precisa ser necessariamente no espiritismo, mas no âmbito religioso no geral, ok? Qual é o seu livro favorito? Cara, depende às vezes da coisa que a gente tá vivendo, mas eu vou dizer assim, ó, aquilo que bate e volta e sempre fica, Paulo Estevam. Ah, injusto. Cara, Paulo Estevam é um livro... É maravilhoso, né? É um livro que tem... Era a minha resposta, tá? É? Com certeza. Eu posso falar outra. Não, você fala outra. Você perguntou pra mim primeiro, Tá bom. vai ter que pensar em outra. Justo, tá bom. Mas eu acho que Paulo Estevam é um livro que consegue retratar todos os dramas de uma vida humana, né? Tanto na figura de Paulo quanto na figura de Estevam, assim, o que a gente pode imaginar. É falta de grana? Tem. É problema com a família? Tem. É problema de relacionamento? Tem. Problema de saúde? Tem. É problema político? Tem. É problema com correligionários? Tem. Sim. Gente, tem tudo, né? E é uma transformação muito profunda, né? Sim. Vai muito de encontro que o espiritismo propõe, essa transformação, né? Sim, total. Legal. Seu filme favorito? Cara, meu filme favorito, assim, no âmbito religioso, eu diria, vou falar um que as pessoas às vezes esquecem, que é o As Mães de Chico Xavier. Sim. Este filme me fez chorar, assim, muito, 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 porque eu acho que a gente, às vezes, lembra de Chico como um grande médium, a gente lembra do Chico como essa figura do espiritismo, mas a gente não lembra da quantidade das histórias de pessoas que foram transformadas pela psicografia, pela mensagem, pelo amor do Chico. Então, esse livro mostra algumas das histórias, e essas histórias, assim, me fizeram chorar, assim, do começo ao fim. Legal, boa. Comunicador religioso favorito? Ah, o Haroldo, né? O Haroldo. Não tem como. Gosto muito do Haroldo, inclusive sempre... já encontramos com o Haroldo algumas vezes também, na nossa jornada espírita, e ele é sempre um cara muito gente boa, assim, além de pensar e falar tão bem, né? Boa. Um momento que Deus falou com você, pessoal. Caramba. Ó, vou lembrar de uma vez onde eu tava realizando um trabalho lá no centro e eu não lembro exatamente o contexto, mas eu tava com o coração bastante aflito, assim, eu tava um pouco angustiado, porque eu tinha algumas aspirações, alguns desejos, alguns sonhos que eu queria que acontecesse naquele trabalho específico e eu tava me sentindo um pouco frustrado, assim. E eu tava arrumando cadeira num salão onde aconteceu uma aula e naquele momento eu ouvi, assim, foi no coração, assim, uma mensagem que foi: Augusto, só ama, né?
E naquele momento, assim, eu comecei a chorar sozinho, assim, arrumando cadeira, sabe? Porque eu falei, cara, tá aí a resposta, assim, né? Independente das aflições, das dores que a gente pode sentir, ou do nosso jeito de querer fazer as coisas, existe um jeito que Jesus nos ensinou, que é só amar. Então, seja... Arruma a cadeira com amor. Exato, exato. Não Foi é? isso, foi isso. Legal, Só cara. ama. Muito legal. Uma pessoa que você gostaria de passar um dia e não vale Jesus. Porque é muito fácil, Seria né? muito Se for fácil, né? Jesus, é muito fácil, Seria né? muito fácil. Cara, assim, personagem histórica, assim. É, qualquer pessoa. Tá. Comigo você já tá passando, entendeu? Muitos dias. Eu vou repetir a resposta, mas acho que Paulo. Eu acho que seria Legal. muito legal passar um dia com ele e poder... Eu acho que ele explicava as coisas de um jeito maravilhoso, assim. Eu ia me cantar. Legal. E uma última pergunta, essa é difícil também. Se você pudesse perguntar algo para Deus, a gente pode, na verdade, né? Mas se você pudesse perguntar e o cara te responder na hora, o que seria? Essa é muito difícil, mas a primeira coisa que veio na minha cabeça aqui foi... Talvez esteja influenciado pela minha resposta anterior, mas seria: Senhor, o que queres que eu faça? Boa. Né? Acho que é isso. É boa pergunta, muito legal. Tem que tomar cuidado com a resposta, né? Tem. Porque Deus... Talvez a gente saiba a resposta já, né? Mas, beleza. Quer fazer você agora? Ah, agora sim! Então vai, vamos ver, então. Eu tenho a mesma colinha aqui, tá? Tá. A mesma colinha aqui, então eu vou Então, perguntar as perguntas pra ele. não eram tão inéditas, assim, ele já sabia. Mas eu juro que eu não pensei antes, eu respondi tudo na Eu também não na hora, pensei em viu? nenhuma agora, só tinha algumas que eu tinha pensado e você me roubou a resposta, tá? Então vamos ver o que eu Ônus faço. e bônus, né, meu caro? Bônus e bônus, ok. Vamos lá, Murilo, qual que é o seu livro favorito? Eu responderia Paulo Estevão, Sim. também, por tudo que você disse. Mas vamos de Livro dos Espíritos. Esse aí também é Tá forte. bom? Porque é o primeiro livro da doutrina. Tem tanta resposta no Livro dos Espíritos, cara, que é simplesmente o livro favorito. Não tem como, né? Você pode ler, e reler, que você vai aprender infinitas vezes que você lê o Livro dos Espíritos. Eu e minha esposa, a Marina, a gente tá lendo no Evangelho agora, legal. né? Então tem sido, apesar da dinâmica diferente do nosso Evangelho, né? Que com a Clarinha é um pouco dinâmico, a gente vai lendo assim 4, 5 perguntinhas por Evangelho e vamos evoluindo. Legal. Já estamos uns 2 anos nessa. Cara, sabia que eu acho o livro dos livros subestimados da nossa doutrina? Porque, às vezes, por ser o primeiro, e às vezes por ser o primeiro que a gente acaba tendo contato, é aquela coisa da descoberta ali, ler uma vez e tudo mais, e aí depois vai enveredando pelos romances, ou pela série de André Luiz, ou por outras coisas, e a gente deixa de revisitar o livro dos espíritos. Tão E- importante, né? E eu acho que é subestimado até também o trabalho que Kardec teve para fazer ele, gente. Porque é bizarro a gente pensar que são quase ou mais de 1000 perguntas, na verdade, e todas essas perguntas Kardec não fez só para um médium e não pegou só uma resposta. Então teve um trabalho hercúleo, assim, de tipo conectar, de pegar a essência, de tirar aquilo que não fazia sentido, né? Então esse livro Quando a gente lembra disso, isso realmente dá mais valor, mais peso ainda ao Livro dos Espíritos. Agora vamos lá para outra pergunta. O seu filme favorito? Uau! Dentro do contexto, né? Dentro do contexto Dentro do contexto, espírita, claro. Vamos de Nosso Lar. Nosso lar. Nosso Lar. Um ou dois? Nosso Lar 1. Ah, Nosso Lar 1. Acho que foi um dos primeiros, assim, filmes espíritas que teve uma produção muito bem feita, Sim. sabe? E que atingiu muitas massas. Puxa vida, eu poderia falar também o filme do Chico, que também foi simplesmente foi sensacional. muito bom. Mas Nosso Lar chegou em muita gente, sabe, cara? Aham. E depois teve na Globo depois cenas que não foram pro filme, né? Eles fizeram uma série, né, do Nosso Lar. Ficou muito legal também, então coloco aí como meu filme favorito. Muito bem. O próximo aqui, Passagem de Jesus. Ah, não, peraí. Essa tá no outro tema. Tá aqui também, mas é na próxima. Opa, perdão. Comunicador religioso. Quem que você gosta que...
Passagem de Jesus favorita é também, não é? É que você não me perguntou. Eu não te perguntei? Não, aí eu tô Então eu pulando. respondo. Desculpa, eu respondo e você responde depois, então, pode ser? Pode ser. Então, pra mim, passagem de Jesus favorita. Quem sabe faz ao vivo. Estamos aprendendo, pessoal. Vamos lá. Passagem de Jesus favorita pra mim é o Sermão do Monte. Não tem como, Copião. né? Ah, Tinha eu que ter falei. respondido primeiro. Ônus e bônus, meu querido. Tinha que ter respondido primeiro. Sermão do Monte, não tem como, né? Te pergunto, então, Augusto, qual é a sua passagem de Mas Jesus primeiro favorita? falando do Sermão do Monte, né? Cara, fantástico, assim. Acho que também a gente poderia ter alguma série de programas só pra falar do Sermão do Monte, né? E, se eu não me engano, foi o próprio Gandhi que falou, né? Que se apagasse todos os livros do mundo, deixasse Sim. só o Sermão do Monte, nada teria sido perdido. Então, fantástico, né? Sermão do Monte incrível. E eu vou dizer que, pra mim, tirando aí o sermão, uma passagem que eu amo muito é a dar a outra face, né? Se lhe ofenderem uma face, ofereça a outra. Porque eu acho que tem tanto significado aí por trás e conecta com algumas coisas que eu gosto aqui na minha vida Sim. pessoal também, mas depois é papo para outro programa. É um resumo de altruísmo também, né? Demais. Ok. E tem um... eu acabo falando um pouco mais do que eu não ia falar. Não tem mas eu vou problema, falar. pode falar. Mas é porque eu acho que, assim, Nosso bate-papo. os ensinamentos de Jesus, eles têm uma profundidade, são camadas de conhecimento, e de que, às vezes, a gente, cada vez que vai estudando, a gente vai pegando uma camada. E Jesus era polêmico, Jesus falava umas coisas que pareciam meio uns contrastes fortes para chamar a atenção, né? Então, essa passagem às vezes parece que Jesus está sendo meio desaforado, né? Do tipo, se bater uma face, me parece a outra, Sim. né? Só que não é isso que ele está querendo dizer, né? E eu aprendi isso com um padre. Um padre lá em Minas me falou isso e a minha cabeça fez assim, né? Que basicamente, assim, os romanos, naquela época, eram os principais ofensores. E eles batiam nas pessoas, né, com as costas da mão, por dois motivos. Um, porque é um gesto de desprezo, né? Você dá aquele tapa assim, na cara, assim. E o outro motivo também é porque eles carregavam anéis, e aqui também tem os ossos, então também era uma forma de machucar mais. Então, quando Jesus fala pra gente, quando te ofenderem uma face, então... vou botar aqui nessa daqui, ó, só pra vocês entenderem. Quando fala aqui, ó, se te ofenderem uma face, Jesus está falando, ofereça a outra. É outra face do rosto, mas também é outra face da mão. Porque se essa é a face que machuca, essa é a que acaricia. Se tem esse lado que foi ofendido, tem esse lado que pode ser afagado. Então, quando Jesus fala isso, não é para ser afrontoso, né? Então, bateu de um lado, bate do outro. O que ele está falando é, ofereça de fato o outro lado, né? O outro lado da ofensa é o carinho, é o amor, ver que nós somos seres humanos iguais, né? Muito profundo, muito legal. Enfim, cara. minha passagem favorita. Muito legal. Super profundo, muito bom. Valeu, Wander. Padre Wander? Boa. Vandinho. Boa, próxima pergunta. Quem que é o seu comunicador, palestrante, que fala aí de religião favorito? Não vai ter como, tá? É o Haroldo, cara. Porque o Haroldo, ele é o Haroldo, né? Então, o que ele nos trouxe eu acho que de forma diferente, né? De se analisar o espiritismo, de abranger... Puxa vida, Haroldo, tá? Não vou me estender porque você já falou, então, Haroldo. Vou botar um bônus aqui. Tá. E não espírita? Comunicador não espírita? Gosto do Padre Fábio de Mello. Legal. Tá? E tem... puxa vida, o pastor Rodrigo Silva. Rodrigo Silva, é isso que eu ia falar. Excelente também. Maravilhoso. Muito bom, muito bom. Maravilhoso. A gente também vai falar um pouco mais sobre o espiritismo ainda nesse programa, mas, gente, o Interpretando não é um programa exclusivamente espírita, tá? Nós somos espíritas, é a linguagem que a gente conversa mais, mas vamos ter muito prazer de poder receber outras religiões também pra gente falar sobre Jesus, pra falar sobre Deus, né? Com certeza, o objetivo aqui é interpretar. Exato. Não é mesmo? Interpretar as passagens do Cristo, quando for o caso, interpretar a doutrina, Sim. interpretar o mundo em que nós vivemos. É isso aí. Né? Então, pode interpretar, Augusto. Pode vir, Rodrigo Silva, pode vir, Fábio de Mello, a gente espera vocês aqui. Com certeza, boa. Outra pergunta, um momento que Deus falou com você, hein? Ah, meu amigo, é difícil isso, hein? Mas foi no nascimento da minha filha. Não tinha como.
Não tinha como ser diferente. É um momento tão profundo, eu pude, né, participar de todo o parto. A Má teve um parto natural, foi muito legal, né? Pude participar de todo aquele momento e no momento do nascimento é uma coisa muito profunda, é uma coisa muito forte. E eu não sei nem o que ele falou ali comigo, né? Mas foi um momento que eu senti a presença de Deus muito forte. Que legal. Muito legal, cara. Que legal. Vai chegar a minha vez também. Vai. Em algum momento. Uma pessoa que você gostaria de passar Jesus. um dia. Não vale, Vai, já respondi, Jesus. Não vale. Não vale. Então eu gostaria de passar um dia com o Chico. Chico, nossa. Eu sei que já teve gente que teve essa oportunidade, né? Colegas nossos já tiveram essa oportunidade. Mas eu imagino o quão incrível deve ser, né? Deveria ser, né? Passar um dia vendo o Chico atender desde manhãzinha, né? Tomar um café com o Chico. Nossa. Pensou que gostoso? Comer ali um pãozinho de queijo, Nossa. né? Um cafezinho preto. E depois ver Chico atender, receber as pessoas. E depois ele no centro, né? Psicografar. Cara, deve ser simplesmente uma energia envolvendo aquilo ali surreal, né? E aprender muito também, né? Demais. Pelo amor de Deus, aprender demais. Eu gostei da sua resposta, hein? Nascemos um pouquinho depois pra ter tido essa oportunidade. A gente era né? muito novinho. Muito novinho. Gostei. Vou roubar a tua resposta. Eu gostei mais do que a minha, pra falar a verdade. Mas eu gosto de Paulo também. Se você pudesse perguntar algo pra Deus, o que seria? Essa eu vou ter que copiar a sua. Porque é a pergunta que tem que ser feita, né? Senhor, o que queres que eu faça? Né? E ainda influenciado por Paulo, né? Também. É a pergunta que a gente já sabe a resposta. Deus quer que a gente seja melhor, que a gente progrida, né? Que a gente tenha a lei do progresso em nós mesmos em primeiro lugar, né? Mas ouvir de Deus, não sei, talvez traga uma transformação, né? Se bem que, olha só, me lembro de uma coisa agora. No comecinho de Paulo Estevão, tem a introdução de Emmanuel, né? E eu sempre me lembro disso, que eu acho muito profundo também. Que, não exatamente com essas palavras, tá? Mas Emmanuel diz assim: muitos poderão alegar que Paulo teve um chamamento direto do Cristo, né? E por isso que ele se converteu. Mas, meu querido, né? Quantos de vocês não têm todos os dias chamamentos do Cristo, né? E não conseguem olhar para essa luz, né? Então, todos os momentos da nossa vida acontecem chamamentos diários e a gente, né? Então, eu acho que o que eu falei antes até é injusto, né? Isso é muito profundo, né? É muito profundo. É muito profundo. Muito bem. Bom, antes da gente passar para o nosso próximo quadro, para novas perguntas que a gente tem aqui também, para nós nos conhecermos, eu gostaria só de trazer um pouco mais do nosso tema principal, né? Porque a gente passou por como está o mundo, como que é o progresso, como o egoísmo e o orgulho atrapalham o nosso progresso, como nós podemos nos posicionar, mas tem uma coisa que eu acho que tem tudo a ver com o tema do nosso programa e com o fato da gente estar fazendo esse programa aqui agora, com a origem do Interpretando, né? E vamos até falar agora um pouco rapidamente, né, para o pessoal que está conhecendo a gente também, por que o programa chama Interpretando, o canal chama Interpretando e o programa chama Interpretar. Tudo isso surgiu lá em 2010, quando nós, ainda muito jovenzinhos, estávamos fazendo o nosso curso, né? Jovens pimpolhos. O nosso curso de educação lá no centro, né? Mediúnica, enfim, da doutrina. E a gente tinha as nossas tarefas de leituras e algumas respostas para fazer. E as pessoas, às vezes, procuravam a gente para o que você acha dessa passagem? O que você acha dessa passagem? E eu e o Murilo, dois moleques de 13 anos, adoravam ficar um ou outro conversando. Não, eu acho que é isso aqui, eu acho que é isso daqui. E eu acho que o que mais nos encantou com a doutrina espírita, por isso nós somos espíritas e falamos tanto sobre espiritismo, é pela liberdade que nós temos de poder interpretar, falar, conversar sobre os assuntos, como a gente está fazendo aqui agora, né? Eu acho que esse nome surgiu talvez de uma forma inspirada para que a gente possa de fato dizer assim, nós podemos interpretar. Né? Todos nós aqui podemos abrir aqui o Livro dos Espíritos, abrir essas perguntas e falar e dizer o que a gente acha. Sim. E talvez trazer outras pessoas que tragam outras coisas, porque eu não sou dono da verdade.
mas eu sou dono da minha visão sobre ela. E eu acho que se eu posso interpretar, se eu posso conversar com pessoas assim, eu acho que eu me sinto mais inteiro. E é por isso que o Interpretando existe. E eu acho que é bem por aí que tá também o nosso papel para interagir nesse mundo, né? É a nossa capacidade de poder falar sobre as coisas que a gente acredita, discorrer sobre os nossos valores e cada vez mais trazer isso para as pessoas, não é? Sim. E se você pensar, né, Augusto? Jesus trouxe para nós os seus ensinamentos principalmente por parábolas, não é? Sim. E as parábolas são feitas para serem interpretadas, né? Não podem ser lidas ali ao pé da letra, né? São feitas para serem interpretadas. Isso nos possibilita colocá-las em diversos contextos, não é mesmo? Então, você mesmo trouxe aí o Dar a Outra Face, né? Que não necessariamente é para ser lido ao pé da letra, mas para a gente interpretá-lo, enfim, pode ser usado em diversas oportunidades, em diversos contextos. Então é por isso, a gente tem que interpretar, né? Jesus nos deu essa oportunidade já aí, então vamos seguir daí em diante. E aí eu vou trazer duas frases que eu separei aqui para justamente dizer e consolidar a missão desse programa Interpretando, a missão do Pode Interpretar, e também refletir sobre o nosso papel como espírita no mundo, que é, primeira, tá na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 15, que é: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Então, primeiro passo, né? Santificar o Cristo no coração é basicamente a gente largar o orgulho e o egoísmo e a gente assumir, não só Jesus é o meu Salvador, mas assumir os ensinamentos de Jesus como meus valores pessoais, de coração. E depois, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês, né? Então aqui Pedro está falando assim, gente, falem sobre a fé de vocês, falem sobre as coisas que acreditam, falem sobre a esperança que existe no coração, a nossa esperança de um mundo melhor, né? E o Interpretando está aqui para a gente falar sobre a nossa esperança de um mundo melhor. Nós temos que estar aí nos nossos círculos sociais, seja no centro, seja na família, seja no trabalho, e falar o porquê a gente acredita que o mundo está sendo melhor, o porquê a gente tem o nosso otimismo, o porquê a gente quer que o mundo seja melhor, né? Então, Pedro nos adverte isso e essa esperança arde aqui. E estamos falando sobre ela com vocês, graças a Deus. E essa fé, né, Augusto? Tudo bem, a gente vai interpretar, mas sempre baseado na razão. Sim. Né? E essa fé, ela precisa ser uma fé raciocinada, né? Precisa ser uma fé que tenha sentido, né? Para que a gente não acredite simplesmente por acreditar, mas que com o nosso crivo da consciência, o nosso crivo do nosso bom senso, afinal, Kardec, né, é o bom senso encarnado, né? Nossa Senhora. A gente passe pelo nosso crivo da razão e aquilo que nos está sendo dito, aquilo que a gente está interpretando, faça sentido para nós. E isso está, inclusive, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Sim. Né? Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Extremamente profundo, né? E eu acredito que, ainda que a gente tenha passado aí mais de 150 anos né, da codificação do Espiritismo, o Espiritismo continua conseguindo né, nos mostrar o caminho com razão, continua nos conseguindo fortalecer a nossa fé com a razão. Sim. E o Espiritismo cresce junto, né? Cresce junto com os tempos, né? Sim. Isso é muito bonito dessa doutrina. Murilo, abre na geral, porque eu vou mostrar aqui para vocês. O nosso logo, ele tem esses elementos exatamente do que a gente está falando aqui, né? Boa. Nós temos ali a pomba representando a fé, religião, né? A religião, né? A paz. Nós temos aqui os livros representando a filosofia, a nossa capacidade de perguntar, de estudar, de se envolver. E a gente tem ali o símbolo ali antigo do átomo, né? Demonstrando a ciência, porque são essas três grandes pilares que formam inclusive o nosso logo ali com as três cores. São esses três grandes pilares da doutrina espírita, é isso que sustenta a nossa fé. Então, se a gente tem que explicar qual que é a razão da nossa fé, juntando essas três coisas. Nossa capacidade de fazer perguntas, de chegar em conclusões, mas também de estar amparado nisso dentro de um contexto moral, que nos eleve moralmente, né? Porque não adianta só a gente saber que existe vida após a morte e a gente não mudar a nossa vida que a gente está aqui agora. Porque senão
nada disso valeria. Jesus morreu na cruz para passar para nós uma série de ensinamentos. Não só para ser um fato histórico ou para depois ressuscitar e falar que é místico, né? Tem muita coisa ali. Então, o governador do nosso planeta não veio à toa, né, Augusto? Exatamente. E sabe o que eu queria falar dentro desse tema aí? É que o espiritismo, que a religião e que o posicionamento dessa razão, dessa fé, é para sim os jovens. Né? Nós dois, a gente já passou um pouquinho ali daquela juventude inicial. Para com né? isso, eu estou com vigor. Mas sim, nós somos ainda jovens, né? A gente sabe que a internet é um ambiente, podcast e tudo mais, um ambiente jovem que está ficando cada vez menos, ainda bem, né? Mas é um papel, sim, do espírita no mundo incluir os jovens. Porque se a gente pegar o próprio Jesus Cristo, os discípulos que ele escolheu, a gente tem lá Mateus capítulo 17, versículo 24 ao 27, onde Jesus está ali com Pedro e eles vão entrar no templo e perguntam se Jesus paga o imposto do templo, que só era pago para quem era acima de 21 anos. E aí Jesus fala, sim, que vai pagar, e manda Pedro lá buscar uma moeda, pescar um peixe lá e pegar uma moeda, para ele e para Pedro. Ou seja, só Jesus e Pedro, dos discípulos, tinham mais de 21 anos. Todos os outros discípulos, talvez a exceção de um outro que não estava naquele momento ali, mas a maioria deles eram jovens. Sim. De 16, 15, 17 anos, 18 anos, né? Tudo bem, existe um contexto histórico nisso também, Sim. né? A sociedade de 2000 anos não é a mesma de hoje, né? Sim. As responsabilidades de um jovem de 15 anos de 2000 a 2000 anos não são iguais de hoje. Não é igual, mas ao mesmo tempo até a própria sociedade reconhecia a maioridade, né, com 21. Uhum. Então, Jesus selecionou os jovens, Bem né? pensado. Jesus selecionou os jovens. E cadê os nossos jovens, né? Então vocês estão super convidados também para interagir, curtir, comentar, compartilhar, trazer suas perguntas, dúvidas e tudo mais, porque o Interpretando é o espaço dos jovens também. Queremos jovens aqui sentados com a gente na nossa bancada pra gente conversar, bater muito papo, né? Jovens estão convidados, espíritas ou não. Vamos conversar, debater, né? E interpretar em conjunto. Espíritas, instruí-vos. Tá aí também. Já que você falou de espíritas, estamos falando de espíritas. Queria que você falasse um pouquinho, Augusto, o que é ser espírita, cara? Nossa. É difícil, né? Sim. A gente falou um pouquinho dessa questão do progresso da humanidade. Então, o que é ser espírita? O que é o papel do espírita nisso? Tá. Né? Eu acho que eu vou dar duas respostas. Uma resposta mais técnica e uma mais do meu coração. Tá bom. Sabe? Boa. Eu acho que a resposta técnica é que ser espírita é conhecer os fundamentos da doutrina, que passam pela pluralidade dos mundos, das existências, da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, da existência de Deus, né? São os principais pilares ali que a doutrina nos passa. Então não necessariamente que a gente precisa conhecer tudo, né, ao pé da letra, não é isso, né? Mas a gente está ciente disso. Então, se eu acredito na reencarnação, se eu acredito que Deus existe, se eu acredito em Jesus como nosso modelo e guia, eu já estou muito mais alinhado com o ser espírita, né? E o espírita é justamente essa figura que, dentre as religiões, se posiciona frente ao mundo como alguém que pergunta, como alguém que reflete e como alguém que comunica, que traz isso, né? Não num tom proselitista, né? Porque a doutrina espírita não é proselitista. A gente não vê, não que isso seja ruim, tá? Mas a gente não vê espírita saindo na rua chamando as pessoas para entrar no centro, né? Não é comum. Não é comum, não é o que Kardec nos orientou. Mas o ser espírita é ser esse perguntar, refletir, trazer a fé. Agora, quando eu falo sobre a parte mais do coração, do que é ser espírita, para mim ser espírita é saber que é ter um consolo no meu coração, de verdade, de saber que as minhas aflições, as minhas dores, as minhas angústias, aquilo que eu olho no mundo, tem uma razão, tem um motivo, tem uma explicação, e essa explicação não está no mundo visível aos meus olhos, está presente no mundo que é invisível, pelo menos aos meus olhos, e está no que aconteceu e no que acontecerá.
E que se eu abrir um livro, se eu for no centro, se eu assistir uma palestra, se eu refletir sobre Jesus, eu vou encontrar as respostas para as minhas perguntas. Então, para mim, o ser espírita dentro do meu coração é eu não parar onde meus olhos alcançam, mas eu ir além. E esse ir além, ao mesmo tempo que é uma curiosidade, é um convite, é um consolo, é um abraço, é dizer que assim, cara, que bom que eu posso pensar e falar sobre essas coisas, Lógico. né? E pra você, o que você acha? É a doutrina consoladora, né? Ela veio com esse objetivo. É lógico, tirar o véu do que estava oculto, né? Mas veio principalmente para consolar, né? Para trazer essa esperança no futuro, né? Essa certeza do futuro, né? Gosto muito da sua resposta, cara. Eu acho ela muito profunda. Mas não é isso que o livro dos Espíritos diz. Ih, rapaz. E, meu amigo, não é o que o Evangelho Você segundo o Espírito perguntou diz. que era pra mim. Ah, perguntei o que é ser espírita. Vamos lá. Não, a sua resposta está perfeita, Augusto. Mas o espírita, ele pode sim e precisa se instruir, né? Aliás, é uma orientação de Kardec, espíritas instruí-vos, né? Então precisa conhecer sobre a doutrina, precisa saber sobre a pluralidade dos mundos, pluralidade das existências, né? Mas não é isso que define o espírita em si. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, está lá escrito, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então vamos lá. O verdadeiro espírita não é o grande conhecedor. Sim. Não é só o grande conhecedor. Não, né? nem um pouco, passa longe disso. O verdadeiro espírita não é o grande médium. Né? Olha só que profundo, hein, meu amigo? Sim. Não é o grande médium. E nem é o perfeito. Porque olha aqui o que ele diz, né? É o que emprega esforços para domar suas inclinações más. Então as inclinações más ainda existem. Sim. Elas ainda estão lá. Mas você é um espírita a partir do momento que você entende que essas inclinações más estão dentro de você e você emprega tudo aquilo que for necessário para a sua transformação moral. É verdade. Né? Então, a partir daí, eu posso dizer, sou espírita. Tô tentando, meu caro, mas tá difícil. Eu acho que... Né? Olha só, e dá pra voltar lá na pergunta que você disse. Desculpa, eu não me lembro o número da pergunta. 900 e um bocadinho, né? Do livro dos Espíritos. É a pergunta que, se você colocar um pouquinho de força, né? Você vai ser feliz, né? Então dá pra gente fazer um link entre essas duas muito, muito forte, né? Sim, é verdade. E... acho que tem toda a razão, porque não adianta nada. A gente ter todo o conhecimento técnico do mundo, a gente saber recitar perguntas do Livro dos Espíritos de cor. E, gente, a gente tá com colinhas aqui, das coisas que a gente separou pra trazer. A gente também não sabe tudo isso aí de cabeça não, tá? Não. Não é isso, é longe disso. Mas a gente aplicar essas coisas pra nossa vida. E eu lembro de uma cena do filme do Divaldo, onde quando ele tá ali aprendendo o exercício da mediunidade, o esclarecimento ali na sessão de intercâmbio, né? E a melhor esclarecedora ali era uma mulher que era analfabeta, né? Que ela não sabia, ela nunca tinha lido o Livro dos Espíritos, nada, porque ela simplesmente não sabia ler. Mas só o amor, o coração e a sabedoria que vem da própria fonte espiritual e da fonte do nosso conhecimento pregresso, emanava nela de uma forma que superava todo mundo que sabia de cor tudo e qualquer coisa, né? Então, eu diria que ela está muito mais próxima de ser a verdadeira espírita, como foi, do que qualquer um de nós que souber dizer aqui livros e saber trechos e fazer palestras maravilhosas. E de onde vem esse conhecimento todo, né, que ela tinha? Né? É um conhecimento que realmente transgredia, né? Transgredia essa própria encarnação dela, né? E ainda, dando um complemento apenas sobre quem é o verdadeiro espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 17, ele traz também um complemento sobre isso, né? Ele fala lá: o Espiritismo leva aos resultados acima expostos. Então ele estava discorrendo ali sobre enfim, né? Continuar. Que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro. Olha lá. Então o Espiritismo leva aos resultados expostos que caracterizam o verdadeiro espírita
como o cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que outro. O Espiritismo não instituiu nenhuma nova moral. Apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então, Augusto, o verdadeiro espírita é aquele que emprega os esforços para domar suas inclinações más e é aquele que basicamente segue os ensinamentos de Jesus, né? O Espiritismo não vem para destruir a lei, o Espiritismo vem para esclarecer, né? O Espiritismo vem para ser, a gente fala, né, o cristianismo redivivo, porque a ideia é essa, que a gente se apegue aos ensinamentos de Jesus, a moral que o Cristo nos trouxe, e a gente, esquecendo todo o resto, né, esquecendo tudo sobre os ensinamentos que a gente teve, mas se a gente tiver ali a moral de Jesus, pronto, é o suficiente para que a gente possa crescer, para que a gente possa ser agradável ao que Deus espera de nós. Bom, Murilo, antes das nossas considerações finais, a gente tá falando muito de espiritismo, é tudo aqui espírita. Agora eu vou proibir você de falar de espiritismo. Tá bom, hein? tá bom. Tudo menos espiritismo. Vamos agora para o nosso segundo quadro do nosso Pode Interpretar, onde nós vamos fazer perguntas aqui para o nosso convidado. Meu convidado é Murilo. O convidado do Murilo sou eu. E a gente vai perguntar tudo menos espiritismo. A gente vai responder as coisas que fazem sentido para nós, na nossa vida, não necessariamente são espíritas. Pode ser? Ok, vamos Então lá. eu vou começar. Mas pode ser dessa espírita vez. também, se eu gostar? Ou não? Não. Tudo menos espiritismo. Tá bom, vamos embora. O seu livro favorito? Cara, eu gosto muito da série Harry Potter. Gosto. Mais vai, da série. Qual? O Enigma do Príncipe. Muito bom. Sim. Excelente. Mas eu gosto muito da série toda, no geral. E já vou colocar pra resposta da B também, vai ser essa, que você vai me perguntar. Ah, o filme também? O filme também. Ah, não acredito. Tem que ser, cara. É muito bom. E dá pra linkar com o espiritismo, tá? Potterheads, vocês estão convidados. Sim. Também assistiam no programa Interpretando. A gente tem a nossa amiga Ana Talavera, né? Aham. Ela fez uns links de Fez. Harry Potter e espiritismo muito legal, muito legal. Minha esposa também é doida nesse Verdade, Harry a Tami Potter, adora, a Marina também adora. Pois é. A Maria Clara vai gostar também, tá? Vai? Vai. Então tá bom. E o hobby, que você faz na tua vida pessoal que não é ir pro centro trabalhar e cuidar da sua filha? Cara, eu gosto de comer. Isso aí é... Dormir é muito bom, mas eu não faço isso há uns 2 anos e meio, mais ou menos, eu não durmo. E atualmente tenho gostado muito de corrida. Então, corrida tem sido um hábito saudável e muito gostoso que virou meu hobby, né? É muito bom. E participar de provas e tal, de corrida, é muito gostoso. Daqui a pouco eu vou te zoar. Tá bom? Banda ou estilo musical? Não, vai. Banda e estilo musical, vai. Não posso falar Que Tim você Vanessa? escuta? Não pode falar Não Tim é Vanessa. justo falar de Tim não Vanessa. pode. Caramba, cara. Eu gosto muito de tudo. Sou um cara muito eclético. Podia falar Padre Zezinho que não é espírita, mas tudo bem. Padre Zezinho, então. eu vou dizer- Não, não vale, né? Tá bom. Eu sou um cara muito eclético, então eu gosto de pagode, eu gosto de eletrônica, eu gosto de rock. Eu gosto muito daquelas coisas emo, sabe? Tipo. Gente, quando o Murilo era jovem, ele tinha um franjão. Olhem sabe lá 2012, assim, que a gente ouvia. A gente não, né? Você, né? Você ouvia também, Lógico lógico que que não. eu ouvia. Mas era tipo Fresno, CPM 22, Você gostava de Pedra Letícia, Pedra Letícia, acho que já Quando- morreu a banda e tal. quando a gente fez o Interpretando. Era legal, era legal. E ele era emo, ele tinha franjona, tá? Não era emo, tá? Assistam os vídeos antigos do Eu tinha Interpretando. a franjinha do Justin Bieber, só, a antiga franjinha do Justin Bieber. Bom, aqui você falou esporte, seria o atletismo? Seria a corrida? A corrida é meu hobby, mas o esporte que eu gosto de assistir é futebol. Então eu gosto do Palmeiras, meu grande Palmeiras. Você viu que ele não colocou no hobby, né? Assistir futebol. Tem umas coisas chatas que aconteceu um pouco tempo atrás, mas não vamos falar sobre isso agora. Ai, ai. Agora vamos falar sobre outro tipo de amor, os pets. Você é um cara dos cachorros, dos gatos, dos papagaios, dos passarinhos. Olha só, vamos lá. Eu tinha um cachorrinho que partiu. Muito triste, tem uma história engraçada sobre isso. Quem sabe eu conte num programa, tá bom? Não vai ser hoje.
E eu achava que a história de gato, sabe? Que gato não gosta de gente, que gato gosta da casa. Caía meio nesses mitos. E a Má sempre teve muitos gatinhos, né? E a gente teve uma oportunidade, um dia apareceu a nossa gatinha, a Catarina. Ela apareceu na casa da minha sogra. Ela era, puxa vida, ela era muito titica, não tinha um mês ainda, sabe? Nossa. E ela apareceu lá e a Marina já tava me chavecando e ela falou, agora é agora ou nunca, né? E aí a gente adotou ela e, puxa vida, eu amo muito a nossa gatinha hoje. Então, eu sou um gateiro hoje, apesar de ter só uma gatinha, a Catarina, adoro. A Cat da Marina. É a Cat da Marina. E hoje o apelido dela é Pata. Né? Não tem nada a ver com Catarina, mas a minha filha Maria Clara começou a chamar ela de Pata e ela virou a Pata, então ela é a Pata hoje, entendeu? E ponto. Acabou. Agora é minha vez de perguntar pra você, Augustão. Vamos nessa. Vamos lá, livro favorito? Comunicação Não Violenta de Marshall. É maravilhoso esse livro, é simplesmente incrível. O Marshall Rosenberg, ele era um psicólogo, né? Que ele estudou muito sobre a ligação das religiões comparadas, estudou, enfim, uma série de coisas para chegar nesse livro, e eu vou ter muitas oportunidades de poder falar sobre os conceitos desse livro aí com vocês, com todo mundo, mas, assim, saindo um pouco da coisa nerd, se eu for falar sobre série de livro que eu gosto, assim, mais de hobby, é Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. Nossa, eu adoro o Sherlock, eu li tudo que podia sobre esse cara. Teve uma que a gente compartilhou, uma série também, qual era? Era do Robert Langdon, não era? A gente leu tudo junto, né? Do Dan Brown. Dan Brown, muito bom também, né? Muito bom. Então, meio nerd também, né? Se você for pensar assim, mas... Mas a gente leu todos os livros juntos, é verdade. Filme favorito? Filme favorito? Olha, A Origem. Cara, esse filme é... Assim, eu tenho um problema. O pessoal vai me odiar. Opiniões pessoais, tudo bem. Mas, gente, eu tenho uma dificuldade de ver coisa repetida. Parece que eu tô perdendo tempo da minha vida. Então, eu não assisto série repetida, eu não vejo filme repetido, eu não faço nada repetido. Mas esse filme eu assisti 3 vezes. É o meu recorde. Eu assisti um filme 3 vezes, foi A Origem. Olha, falar sobre coisas repetidas, só pra gente descontrair um pouquinho, né? A Clarinha tá nessa fase, quer ver tudo de novo, né? Ela assistiu o filme do Stitch 3 vezes essa semana. Essa semana? É. Só isso. Só. E aí termina, quer que põe de novo. Quer que põe de novo. Mas aí a gente também dá aquela limitada, né? Mas tudo bem. Seu hobby? Bom, meu hobby... além de... Eu acho que o meu principal hobby é acompanhar basquete e futebol, assim. Tá bom. Eu acompanho bastante, eu vejo todos os gols, eu vejo basquete os resultados. Americano? NBA. NBA, né? Vai voltar a temporada aí, tô ansioso. Tá bom. E... Você assiste futebol, tem certeza, Augusto? É que eu assisto, hein? Meu Deus. Eu assisto. Às vezes eu sofro, mas faz parte da essência. As conquistas são maiores que os sofrimentos. O sofrimento, né? Ele ajuda a consolidar a vontade. Tá bom. Então é por isso que eu sou corintiano. Meu Deus, sofredor. Banda ou estilo musical, ou ambos, vai? Olha, eu nunca consigo dizer isso, assim, do tipo, a minha vida inteira foi a minha banda, o meu estilo musical favorito. Eu tenho momentos, assim, né? Eu recentemente tenho estado num momento onde eu tenho ouvido umas coisas mais pro jazz, mais pro rock também, pro indie rock e tal. Então, eu vou colocar uma banda que eu ouvi muitas vezes, porque assim, eu fiquei nessa fase por bastante tempo, que é The Black Keys. Eles são de rock indie. Muito bom. Legal. Esporte, você falou um pouquinho do futebol. hobby. Futebol 1, basquete 2. Pra jogar ou pra assistir? Nossa, pra jogar eu sou bom de esportes, né? Eu jogo FIFA no videogame, mas no futebol eu só conseguia jogar no gol. No gol era razoavelmente bom. Até eu fraturar meu tornozelo e minha esposa nunca mais deixou eu jogar bola. Faz 2 anos e meio que eu não jogo futebol. Com razão. E pet, Augustão? Você é um cara do pet ou não? Assim, se você era um cara que tinha preconceito com gato, eu era 10 vezes mais, assim. Nossa, eu tinha uma cachorrinha, né? A casa dos meus pais tem uma cachorrinha, Amora, linda, maravilhosa. Eu falei, eu sou dos cachorros. Mas gato, não. Eu tenho alergia de gato, espirro, não sei o quê. Até surgir na minha vida o Tinken, que aqui na empresa... Tô falando aqui na empresa porque o estúdio fica no andar de baixo aqui da empresa que eu trabalho. E a gente adotou 4 gatinhos.
Aí eu vi aquela bolinha de pelo laranja assim, eu falei, eu vou levar pra casa. E aí nunca mais saiu, e ele é o amor da nossa casa. Eu paguei toda a minha língua de tudo que eu reclamei de gato na minha vida. Hoje, eu não sei se eu posso dizer que eu sou gateiro, mas eu estou gatado. Tá gatando. Eu ainda gosto muito de cachorro também. Tá bom, muito bem. Bom, tudo menos espiritismo, esse foi o nosso quadro onde a gente conheceu um pouco das nossas individualidades. E quem vocês querem que passa pelo nosso quadro? Quem que vocês querem conhecer além do espiritismo? Vamos perguntar. Às vezes a gente vê lá o palestrante, né? O cara sério lá em cima do palco. Mas seria legal também saber se ele tem um gatinho, né? Se ele gosta do Harry Potter. Vai saber, né? Não, eu tenho certeza que a gente vai saber de umas coisas aí. Saber se é corintiano ou palmeirense. Pois é. Né? Pois Acho que é se for gostoso corintiano, também. senta do meu lado Acho aqui. que é gostoso isso porque nos aproxima um pouquinho também Sim. das pessoas, né? A gente quebra aquela parede, né? Aquele inviolável, né? Acho que vai ser gostoso isso também. E assim, evocando mais uma parte da Bíblia aí, Jesus diz assim, né? Que vocês vão reconhecer os meus discípulos por muito se amarem, né? E a gente tem que se amar, além só do coleguismo Sim. de doutrina. No centro é fácil, né? A gente tá junto. E assim, o fato do Interpretando existir é porque eu e o Murilo somos amigos desde a infância. E aí um tava junto com o outro, a nossa amizade antecede a nossa... Na verdade, surgiu dentro do centro, né? Sim. Mas ela antecede o fato da gente querer falar sobre essas coisas. E quando a gente tem uma conexão pessoal, individual, a gente consegue também se conectar mais com as ideias, né? Então, Interpretando é isso aí, gente. É isso aí. Bem. Bom, pessoal, acho que a gente tá caminhando pro nosso encerramento. Tem que colocar o Produção, coloca aí, por favor. Mas eu só queria agradecer vocês por estar aqui com a gente, né? E principalmente porque estão dando a oportunidade de fazer acontecer o tema desse programa, que é nós podemos refletir, falar, interagir com o nosso mundo sobre uma ótica espírita, uma ótica que fala da esperança, que fala do otimismo, que fala da evolução, e como a gente pode estar junto nessa, né? Então, se eu puder resumir o nosso programa aqui hoje, eu diria isso, né? Que bom que nós temos espaço para a gente falar sobre as razões da nossa esperança, falarmos sobre os motivos do porquê a gente acha que o mundo está melhorando e o que a gente pode fazer para o mundo melhorar, como a gente pode se ajudar a vencer o egoísmo e o orgulho a partir da caridade, a partir de Jesus, a partir dos ensinamentos, e a gente entender, né? Que não basta a gente ser espírita de microfone, ou Sim. espírita de palco, ou espírita de centro, a gente tem que ser espírita de vida, e ser espírita de vida é exercer a caridade, é exercer a consideração uns aos outros, é a gente poder se amar. Então, dentro do nosso lar, do nosso trabalho, isso. na rua e no centro também, Sim. né? Em todos os lugares. E você, meu querido interpretador, você também pode participar, você pode auxiliar, fazer o nosso programa crescer. Você pode deixar o seu like aqui no vídeo no YouTube, se você está no YouTube. Se você está no Spotify ou está ouvindo o nosso podcast, você pode entrar também no nosso Instagram, seguir a nossa página lá no Instagram, né? E deixar o seu comentário, pedir com quem que você quer ver aqui no nosso programa, deixar sugestões de temas pra gente debater, vai ser muito proveitoso. E interpretar é um trabalho em conjunto, né? Sim. Eu e o Augusto aqui, nós somos seres limitados, gente, então a gente precisa bastante do auxílio de você, meu querido interpretador, minha querida interpretadora, pra gente fazer esse programa acontecer. Galera, valeu! Fiquem com Deus! Obrigado pela participação de todos! Obrigado, gente. Até a próxima! Tamo junto!